Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. O evangelho de hoje nos remonta à passagem em que Jesus conversa com a mulher samaritana. A passagem aqui já foi alvo até de algumas interpretações aí bem equivocadas, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas fato é que Jesus faz uma viagem, fica cansado, senta próximo a um poço, num território que era dos samaritanos, né? Samaritanos era um povo inimigo dos judeus, eles não se davam, né? Não compartilhavam nada, não gostavam um do outro. Embora a raiz fosse a mesma, né? É o mesmo povo dividido. E o que eu acho muito interessante, o que me chama muita atenção nessa passagem aqui, é que Jesus começa a travar um diálogo com a mulher samaritana e ele começa pedindo água para ela e ela diz que ele é judeu, ela é samaritana, né? Que naquela época, um homem conversar com uma mulher já era uma coisa errada, digamos assim, uma coisa mal vista, né? Não é exatamente errada, mas era mal visto. Sendo uma mulher samaritana, isso era pior ainda, né? Um judeu não conversava com um samaritano. E ela questiona isso com ele, e ele fala assim: se você soubesse, né, um pouco mais para frente, qual água eu tô te oferecendo, você ia pedir que eu pegasse sempre essa água. E antes disso, ela chega a questionar Jesus sobre o por que ele não pega a água, né? Fala, você não tem nem balde, né? Como você está dizendo que você não trouxe nenhum balde para você pegar água do poço, o poço é fundo, como que você está falando que você vai me dar água, né? E ela até questiona, assim, talvez uma resposta um pouco até afrontosa, né, que o poço foi dado por Jacó a seu filho José, todos os antepassados dela no caso, tiraram água daquele poço para si, para suas famílias, para seus animais. E Jesus fala para ela: ó, quem tomar dessa água vai ter sede, mas a água que eu ofereço, nunca mais, a pessoa que bebe dela nunca mais sente sede. E o que fica interessante, o que me chama a atenção aqui é que ela não entende do que ele está falando, né? O diálogo ele continua aqui, ele vem sendo travado e chega um momento em que ele fala isso, né? A água que eu dou, nunca mais você sente sede e tal. E ela fala assim: por favor, me dê essa água, né? Assim nunca mais eu vou precisar vir aqui buscar a água desse poço, né? Enfim, devia ser uma dificuldade muito grande, você ter que andar da sua casa até um poço no lugar central da cidade, achar o balde, levantar, encher o balde que você trouxe com aquele balde do poço, né, que tem a cordinha que sobe e desce, etc. E Jesus tenta mostrar quem ele é para ela e ela não consegue entender. Isso eu achei muito interessante, até o ponto em que, não havendo mais outra forma, ele fala para ela: vá chamar seu marido. Ela diz que não tem marido e tal, e fala: não, você está sendo sincero, isso é verdade, etc. E acho que isso é um paralelo muito grande com muitas pessoas hoje. Jesus ele se apresenta de várias formas para nós. A majestade, a grandiosidade de Deus ele está sempre presente, né? O dom da vida é um milagre, né? A concepção da vida, né? Humana, animal, etc. Nosso planeta em si é um milagre e nós temos aqui as medidas certas para água, oxigênio, temperatura, etc. Para que haja vida. A natureza em si expressa, né, a grandiosidade de Deus e a própria obra de Jesus é um milagre de alguma forma, né? Nós crermos que ele morreu, ressuscitou e perdoa nossos pecados e por isso nós somos feitos, né, como ele. E se morrermos agora, estaremos com ele, né? Continuaremos a nossa vida. Então, não teremos a morte em si, teremos uma passagem, um portal para a continuidade do que nós já iniciamos aqui. A nossa vida ela é como uma corrente, são vários elos e após a morte nada se encerra. Ao contrário, o que nós estamos fazendo nesse mundo aqui vai
colaborar para o que nós ainda iremos viver e nós vamos continuar, vivendo mesmo após a morte, uma outra espécie de vida, um outro tipo de vida, que não dá para a gente entrar nesses pormenores aqui, mas estaremos junto com Cristo, como que ressurretos também, né? Não exatamente ressurretos, mas como que ressurretos, né? Jesus está vivo, ressurgiu e está nos céus, e é para lá que nós vamos na vida eterna. Isso em si já é um milagre. Então nós vivemos vendo milagres, né? Enxergando Deus, enxergando Jesus em todas as coisas, né? E nós somos propagadores disso, às vezes com pequenas ações, uma esmola, ajuda, uma palavra de incentivo, uma palavra de consolo, nós damos para alguma pessoa, para pessoas ao nosso redor, por exemplo, são formas de nós transmitirmos, nós sermos a presença de Cristo, às vezes ali para aquela pessoa, né, ali naquela situação, etc. Mas nós já estivemos, né, nós que já conhecemos, somos cristãos, conhecemos a obra de Jesus, nós já entendemos. Nós já não estamos como a mulher samaritana, mas muitas pessoas ainda estão como a mulher samaritana. Estão como que cegas, estão como que se estivesse conversando com Jesus, mas não entendendo quem é e o que ele está, o que ele fez, qual é a natureza da obra dele. E é aí que entra o nosso papel de sermos esses propagadores da obra, esses propagadores da vida de Jesus, do que é ser cristão, né? De desmentir muitas vezes, né? Desmistificar muitas vezes o que as pessoas pensam que é ser cristão. Isso é muito interessante, né? As pessoas, hoje nós vivemos um cristianismo onde as pessoas, ao ler um texto desse, por exemplo, dariam total ênfase aqui quando ela fala que Jesus é um profeta porque ele, entre aspas, adivinhou a vida dela, né? Que ela não era casada, mas já tinha sido, etc, etc, etc. Como se isso fosse o cerne do texto aqui. Isso não é o cerne do texto. É só uma forma que Jesus usou para que ela entendesse quem ele era, para que ela compreendesse que já vinha travando um diálogo e ela não estava compreendendo esse diálogo, ela não estava entendendo quem era Jesus. E ele usa esse artifício, digamos assim, essa artimanha, para se mostrar a ela, para que ela pudesse entender. Mas o foco do texto não está aqui. O foco do texto está em Jesus chegou até aquela mulher, ela entendeu quem era Jesus e ela foi, no fim do texto, lá no versículo 30, ou melhor, no 29, ela vai para as pessoas na cidade e diz: venham ver, eu descobri um homem que é o Cristo. Ela já, né, no decorrer do texto a gente percebe aqui, depois você pode ler para entender melhor. No correr do texto a gente percebe que ela sabia alguma coisa pelos profetas de que o Messias viria, etc. O Cristo, Jesus, né? Que era Jesus. E ela diz: aquele homem lá, os profetas, eu conheci, ele está aqui na cidade. Ela leva pessoas para irem até ele, para terem contato com Jesus. É exatamente o nosso papel. Nós estávamos assim, na condição da mulher samaritana, até o versículo 15, 16, 17. Depois que nós conhecemos a Jesus, a nossa função é ser a mulher samaritana do versículo 28, 29 e 30. Que é a que leva Jesus até as pessoas, mostra um pouco do que é Cristo para as pessoas ao seu redor. Leva as pessoas até Jesus. Que esse seja o nosso foco, que essa seja a nossa motivação, que essa seja a nossa vivência diária. Mostrar às pessoas, às vezes por um ato pequeno, como uma palavra, como eu mencionei aqui já, né? Uma palavra que você fala, um conselho que você dá, uma oração que você faz, às vezes você só ouve, enfim, mas estamos levando Jesus até as pessoas de alguma forma. E essa seja o nosso contínuo caminhar nesse mundo aqui para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus abençoe você. Até amanhã.